Olá, pessoal. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam em nossos corações. Hoje, a nossa aula vai ser esse kit de banheiro, que conta com o tampo do vaso, né? Que vocês vão poder estar seguindo aí o passo a passo no próximo bloco. Olha, todo feito com retalhos de tecido. Aí também conta com o tapetinho da beirada do vaso sanitário e o tapetinho do box do banheiro, que sai do box do banheiro. Então, peguem papel, caneta e vamos para nossa aula de hoje, que é esse kit de banheiro. Olá, pessoal, que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam em nossos corações. Gente, pra gente fazer aquela peça bonita, né, aquele jogo bonito de banheiro, com as sobras dos nossos tecidos, que sempre sobra tecido, né? Quem trabalha com tecido sempre sobra tecido. E sempre que sobra eu já deixo as faixas tudo cortado, independente da largura, gente. Aproveita todo o tamanho, toda a largura possível. Pra gente fazer essa tampa aqui do vaso, o tampo do vaso, eu vou precisar da manta R1, eu tô usando a R1, que não tem necessidade de usar a manta R2. Vou precisar do molde, né, dos moldes que já estão no meu canal lá, na minha página lá no Facebook, Artes e Dicas da Josi, tá? Vou deixar o link aí embaixo, já vai estar o link aí embaixo, a hora que vocês estiverem assistindo a aula, já vai estar o link direcionado. Lá, gente, vai estar uma página, antes de eu começar a falar aqui, vai estar uma página que só tem os moldes e as medidas. E eu vou explicar para vocês como é que eu fiz o tampo, ok? Então, o necessário para a gente fazer isso são tecidos, sobras de tecidos, faixas de tecidos de todas as larguras que você quiser, manta R1. Eu tô utilizando também o algodãozinho cru fino, ou você pode estar utilizando, se você tiver sobrando aí na sua casa, um tecido que seja do seu gosto, clarinho, né, pro banheiro, ou que combine com as cores das faixas, ok? Alfinete, a máquina de costura, a régua ou a fita métrica, tesoura. Os alfinetes são essenciais nesse projeto que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou só mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui, depois o molde eu explico como é que é. O molde a gente vai fazer a partir da peça pronta, tá? Eu vou falando as medidas para vocês, depois eu explico o molde. Então, vamos lá. Para eu fazer a tampa, né, ou o tampo do vaso, que é aquela tampa de cima do nosso vaso sanitário, eu tô utilizando um quadrado de 48 por 48. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu peguei a caneta normal, porque não precisa ser caneta que apaga fácil. A minha caneta sumiu daqui. Oh, Jesus. Não precisa ser uma caneta que apaga fácil, por quê? Porque a gente não vai nem aparecer aqui. Então, eu vou riscar aqui. Eu acho o meio da peça, tá? Faço uma bolinha, acho o meio, risco aqui. Risco aqui. Risco aqui na diagonal, tá? E risco aqui na diagonal. Ah, Josi, por que que tem que ter os riscos? Porque é através dos riscos que a gente vai começar a costurar os tecidos. O quadrado, gente, fica em vocês o tamanho do quadrado que vocês têm que iniciar ali, tá bom? A Josi, sempre tem que ser um quadrado? Não. Só que o nosso modelo aqui é um quadradinho que a Josi vai utilizar. Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo. Essa peça eu vou utilizar com vocês o quadrado e as faixas de tecidos de várias cores.
Eu vou passar a medida que eu tô fazendo pra vocês aqui do quadradinho, mas isso vai ficar em vocês. Eu fiz um quadradinho de 9 por 9, tá? Eu posso, Josi, fazer o maior? Pode, do tamanho que você quiser. A faixa é individual, também pode fazer do tamanho, da largura que você quiser, mas o tamanho do comprimento, ele tem que passar, ultrapassar o nosso quadrado de 48 por 48, porque depois vocês vão ver por quê. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o bico com o bico, bico com o bico. Eu vou pegar o alfinete, vou alfinetar aqui. Gente, um beijo pra Liliane, que é uma das minhas seguidoras lá do Telegram, que eu tenho um grupo que chama Um Nome, por favor. Ela é de Buri, tá? Um beijo. Preciso de um nome, por favor, lá no Telegram. E eu, como eu sei mexer com o programa do Embird, eu faço montagem para as meninas, faço nomes. E a Josi, né, consegue fazer alguma coisa lá. Então, um beijo, Liliane. Deus abençoe vocês aí ricamente. Ao decorrer da aula, eu vou falando o nome das meninas que são seguidoras do meu canal lá, que eu ajudo. Então, eu posicionei aqui e aqui, tá? Aqui e aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha máquina de costura. Se eu quiser, eu vou fazer uma costurinha aqui. Quem não tem segurança, vai fazer aqui uma costurinha, um pé de máquina aqui, bem fininho. Eu falo um pé de máquina que pode ser mesmo um pé de máquina, gente, porque depois a faixa que vai por cima vai tampar a costura de baixo. Eu, a Josi, não vou costurar. Isso que eu tô dando a dica aqui é para as meninas que são iniciantes, ok? Mas, se você não é iniciante, você já pode começar através disso aqui. Então, eu tenho que alfinetar? Tenho. É crucial alfinetar. Agora, eu vou chegar pertinho de vocês aqui para vocês verem, ó. Eu nem sei que tamanho que tem a faixa, não vou falar nem o tamanho para vocês, porque isso vocês vão entender aqui agora. Eu vou posicionar a minha faixa, só tirar a linha daqui. Posicionar a minha faixa bem aqui, ó. Vou ver se vai dar pra vocês verem ali. Ó. Tá vendo aqui, ó? Posicionei bem ali, ó. Tá vendo ali? Vou só puxar esse alfinete pra cá um pouquinho, porque eu vou precisar alfinetar novamente ali. Posicionei ali, aqui. Vou pegar o outro alfinete, vou alfinetar aqui. Eu vou fazer com a caneta, gente, mas isso vai ser feito na máquina de costura. O que eu fizer aqui, eu vou fazer na máquina de costura. Ah, Josi, mas por que você não filma lá na máquina? Porque, gente, não tem como filmar na minha máquina ali, porque o lugarzinho que ela fica é apertado, entendeu? Então, olha, eu vou colocar o meu calcador aqui, ó. Dou um retrocesso aqui, ó, e venho costurando. Uma costura reta, deixando aqui mais ou menos 1 centímetro aqui sem costurar, ó. Vai ficar 1 centímetro aqui, gente, ó, sem costurar, e 1 centímetro aqui, ó, vai dar bem aqui em cima. Eu vou costurar aqui e vou trazer pra vocês verem. Passo uma costura, um pé de máquina até aqui, sem chegar até na ponta do quadrado, ok? Quando vocês verem mais ou menos, pode até medir assim com a régua. O meu deu 1 centímetro certinho aqui, ó. Daqui a aqui, ó. Deixa sem costurar. Faz o retrocesso aqui e tira da máquina. Porque você vai ter que fazer o quê? A gente vai fazer isso várias vezes, 4 vezes. Então, eu vou lá na máquina fazer as 4 pontas. Ó, eu fiz desse lado. Deixa eu fazer de um lado primeiro e a gente explicando devagarinho, porque tem meninas aí que tá começando agora, né, no mundo da costura. Então, eu sei que é difícil para elas, tá bom, gente? Costurei daqui um retrocesso até aqui, deixando 1 centímetro, vou tirar e vou virar. Vinca com a mão mesmo, com a unha mesmo, gente. Tá vendo aqui? Aí, essa parte, eu dobro ela aqui, ó.
e seguro com alfinete, tá? Agora, nessa partezinha aqui que a gente deixou 1 centímetro aqui, se você é craque, pode deixar meio centímetro. Se você tá com medo, deixa 1 centímetro. A gente vai começar daqui pra cá, colocar outro tecido. Gente, vai variando o tecido de vocês aí, tá bom? Quem quiser fazer de cores aqui iguais, né? Fazendo os quadrados iguais, ficam em vocês aí, tá bom? Lembrando vocês que o tecido tem que chegar até aqui na ponta, ó. Começar lá e vir até aqui na beirada. Ultrapassar o quadrado. Então, isso que a Josi vai fazer aqui agora. Vou colocar o tecido lá onde eu deixei, olha, pertinho de vocês. Eu deixei sem costurar, tá vendo ali, ó? Vou posicionar ele ali, vou alfinetar ele novamente aqui, vou passar a costura, deixando aqui meio centímetro ou 1 centímetro, vou deixar 1 centímetro. Marca, gente, com a caneta que vocês não erram. Dá o retrocesso lá e o retrocesso aqui e olha pra ver aqui, ó, puxa a faixa aqui pra ver se deu uma beiradinha aqui, ó, sobrou a beiradinha aqui, tá? Então, isso eu vou fazer dos 4 lados e trago pra vocês. Não é difícil, gente, é fácil. É só prestar atenção. Bom, gente, o que eu fiz? Eu costurei do jeitinho que eu falei pra vocês, ó, deixando 1 centímetro aqui, né, ó. E aonde tinha 1 centímetro, eu deitei a faixa e costurei, deixando tudo com 1 centímetro no final. Aí, vai ficar assim, ó. Tudo os pedacinhos do final vai ter um pedacinho aqui da junção, certo? Aí, o que vocês vão fazer? A gente tem que fazer os 4 lados do quadrado. Você vai escolher uma tira, vai vincar ela aqui, ó, com meio centímetro aqui, ó, tá vendo? Eu vinquei no ferro e vai separar ela, que ela vai ser a última que a gente vai começar a costurar as tiras. Agora, o que a gente faz? A gente escolhe, né, um lado e começa já a costurar as tiras. E porém, né, o porém disso tudo é o seguinte, que sempre que a gente fizer um lado, a gente vai ter que passar uma réguinha aqui, ó, com a caneta, para sempre ele ficar do mesmo tamanho aqui, não sair dessa reta aqui, tá bom? A gente vai sempre acompanhar essa reta aqui que nós fizemos aqui, ó. A gente faz um lado primeiro, termina de fazer um lado para depois fazer outro. Agora, eu não vou ficar fazendo esse, depois aquele. Não, eu vou fazer só esse lado. Então, nesse lado, eu vou pegar outra tira, né, para compor a cor que eu fiz. Você vai deitar frente com frente da tira aqui, ó. Pega o alfinete, alfineta aqui. E o que você vai fazer? Agora, aqui não precisa mais deixar 1 centímetro, meio centímetro, não. Você vai fazer um retrocesso, vai colocar o calcador da máquina aqui, fazer um retrocesso aqui e vai vir até aqui embaixo, ó, até aqui no finalzinho aqui. Dá o retrocesso e para. Depois que você fizer isso, você vai deitar a costura e vincar com a unha. É sempre bom nessa técnica, né, das faixas, a gente sempre passar a ferro, porque a gente tá usando a manta R1, eu coloquei a manta R1 com a cola pro lado de cima, para ficar esticadinho o nosso trabalho. Então, eu vou lá na máquina fazer isso para vocês verem uma vez só, deitar a costura, passar ela no ferro e aí sucessivamente a gente vai fazendo isso. Ai, gente, desculpa que aqui eu moro na avenida, é isso aí. A gente vai fazer isso sucessivamente até chegar no final, tá? Lembrando que a gente fez um risco aqui no comecinho, ó. Tá bom? Então, a gente vai fazendo as tiras.
E sempre a tira tem que ultrapassar a manta. Se chega no final, é pedacinho menor que vocês vão usar. Mas é muito fácil. Então, a gente trabalha um lado. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que é o acabamento da faixa de cima. Não fazendo os 4 lados toda hora. Não, vai fazer um lado primeiro, trabalhar um lado primeiro, fazer o acabamento do lado, depois a gente vai pular pro outro lado, assim até chegar na faixa principal, ok? Bom, gente, então já feito aqui, né, as tiras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu 7 tiras. Só erguer um pouquinho pra ficar mais de longe, pra dar pra vocês enxergarem. Sempre vai ser assim, ó. Depois que a gente fez, né, a gente costurou daquele jeitinho que eu falei pra vocês, dobra ela, vinca com a unha, mas não pode esquecer de colocar o alfinete, viu? O alfinete é muito importante pra deixar esticadinho. E quando chegar no último pedacinho, mesmo que seja só um pedacinho que vai ficar, tem que fazer também. Agora é hora da gente fazer o acabamento dessas tiras aqui. Aí vocês lembram que a gente tinha deixado aqui um 1 centímetro ou meio centímetro? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai soltar o clips ali, né? O alfinete vai deitar essa costura aqui, ó. Estica ela aqui, ó. Alfineta ela ali, ó. Bem alfinetado, pra hora que a gente for passar na máquina, não correr. Aí a gente vai fazer o quê? Já tem um pedaço costurado, certo? Do pedaço que ficou costurado, do meio centímetro ou do 1 centímetro que faltou, você vai mais um pouquinho adiante onde está costurado, vai bater o retrocesso e vai vir com a costura reta até o final da peça aqui. Agora a gente vai trabalhar esse lado. Então, se a gente vai trabalhar esse lado, a gente vai pegar a régua e vai riscar ele aqui para ficar tudo do mesmo tamanho. Com as faixas desse lado agora. Se vocês estão entendendo que primeiro a gente trabalha um lado, para depois trabalhar o outro, dar o acabamento, para depois pular para o outro lado. Agora a gente vai fazer esse lado com as faixas. Não tem problema a largura da faixa, gente. Pode ser mais fina ou mais larga, tá? Só faça variações de cores. Bom, gente, eu terminei todas as voltas. Aí vocês lembram que eu tinha deixado esse daqui, né, sem costurar e vinquei ele? Aí eu mudei de ideia por causa da cor da linha que é branca, eu não queria mudar de linha para a linha vermelha. Aí eu fiz essa parte aqui, terminei ele e tinha sobrado essa parte aqui sem costurar. Aí eu fiz essa parte aqui e essa parte azul tava igual a vermelha, solta. O que que eu fiz? Aí você faz uma margem de meio centímetro, passa no ferro pra vincar ela e pra dar o acabamento, que é a parte final, essa daqui, ó. Você bate um retrocesso aqui e faz uma costurinha bem na beiradinha, até aqui na ponta, e tá pronto aqui, tá vendo? Olha, vou erguer pra vocês verem aí, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar ele pro avesso, vocês podem passar ele a ferro agora, deixar tudo esticadinho, mas também, se não quiser, passa na hora que tiver pronto. Virar ele pro avesso agora, e a gente vai cortar essas sobras aqui, ó, deixar tudo ele certinho. Para que isso tenha um resultado positivo, a gente vai pegar a costura, na máquina de costura, e vai fazer esse quadrado inteirinho, na volta inteira de uma costura bem na beiradinha aqui, uma costura reta, para prender as beiradas todas, pra gente poder cortar com a tesoura. Bom, gente, eu passei a costura no quadrado todo, né? No 48 por 48. Agora, o que que a gente vai fazer? É hora da gente tirar as sobras aqui. Aí, você vai bem rente aqui e já começa a cortar a sobra do tecido que ficou aqui. Por isso que eu falei pra vocês que a faixa tem que ultrapassar, né? Senão, a hora que a gente for cortar, vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Vai faltar o pedaço ali.
Tem algumas sobras que dá até pra gente reaproveitar alguns pedacinhos, mas tem umas não que não dá pra reaproveitar. Depende muito do trabalho que a gente vai fazer. Então eu tô cortando aqui perto de vocês, que eu vou mostrar uma peça que já tá pronta, que é a peça do tapetinho do vaso, né? Que é aquele encaixe em forma de U, que eu já fiz. Eu tô fazendo com vocês a parte que eu acho que é mais difícil. Não é difícil, mas é que a gente, né, vê os comentários e o pessoal fala que essa parte do tampo é a mais difícil. Porém, eu já fiz, já é o segundo que eu tô fazendo, não achei tão difícil assim. Aí eu só vou mostrar pra vocês que é fácil de fazer, não é difícil. Aí vocês só tiram só a beirada aqui que a gente vai fazer mais recorte aqui. Aí agora vocês vão ver o molde. Lembrando que a descrição lá do molde, lá que tá na Artes e Dicas da Josi na página do Facebook, que o link já tá aí embaixo, só para vocês terem uma noção de tamanho. Porque eu vou explicar agora como é que vai ser tirado o molde da tampa, né? Do tampo. No avesso mesmo que a gente vai tirar, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou direito. Olha que lindo que ficou, gente. Eu já fiz um tapete, depois eu mostro o tapete pra vocês. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou recortar, eu vou desenhar ele aqui pro lado direito, mas eu vou mostrar pra vocês pro lado do avesso pra ficar mais fácil. Eu, com as medidas que eu peguei na internet, porém aquele molde que tá lá não é o meu, e eu vou utilizar aqui, tá, com vocês, as medidas do meu tampo. Então, você tem que medir o seu tampo e você vai fazer do jeito que eu tô explicando aqui. O que eu fiz? Eu peguei 2 canetas, assim, olha. Coloquei o elástico, aí ficou 2 canetas assim. Tirei a tampa de uma caneta, né? A gente faz mais ou menos assim, ó. Igual aqui. Aí, você vai fazer o risco na volta toda. Que dá mais ou menos aqui, vai dar 2 centímetros. Você tem que fazer no tampo. Aqui eu já fiz isso, tá? Então, quem vai fazer com a medida do seu tampo, tira o tampo, coloca em cima do papel e faça desse jeito que eu falei pra vocês. Tira a tampa das 2 canetas, amarra o elástico, ou se você tiver como que eu vou falar? Uma segurança boa na sua mão não tremer, você vai riscar com as 2. E é a parte de fora que você conta, tá? A parte de dentro vai ficar rente aqui e a parte de fora que vai ser riscada no papel cartão ou na cartolina. Aí eu já fiz isso aqui no meu molde. Certo, gente? Deu pra entender aí? Tá, então as medidas estão lá, é só vocês medirem do jeito que a Josi falou. Agora a Josi vai tirar a medida aqui pra vocês, ó. Já fiz o meu molde, que ele tem aqui, ó. Acho que dá pra enxergar direitinho aí, né, gente? Olha, a parte arredondada lá, da ponta dela até aqui, o meu tem 46. Eu vou até deixar bem próximo aqui. E a parte que é oval, né? A parte no meio aqui deu 43 centímetros. A gente vai precisar fazer o quê? Só fazer o risco do molde aqui, ó. Eu vou fazendo assim porque é mais fácil pra mim. Porque tem vários tamanhos de vaso, gente, né? Aqui em São José, onde eu tô, que eu moro aqui, né? O meu tampo tem um tamanho. E lá em Paraisópolis, onde eu tenho a minha casa de rede, vamos dizer assim, de final de semana, ele tem outro tamanho. Então, vocês têm que utilizar o molde o tampo como molde mesmo. Já risquei e vou recortar agora aqui, certo? Eu gosto de fazer devagar, junto com vocês. Nós vamos utilizar o viés, que é mais fácil. Agora, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Recortar o quê? Em cima, pode ser em cima do que você acabou de riscar
porque a gente já tá com 2 centímetros aqui, né? A gente precisa fazer com 2 centímetros de molde a mais. Bom, gente, então vocês viram que eu virei pro avesso essa peça, fiz o contorno inteirinho do molde e recortei. Depois que eu fiz isso, eu fui lá no ferro e passei a minha peça. O segredo de passar essa peça, gente, não é pegar o ferro e ficar fazendo isso assim, não. Não. Eu vou para cada camadinha que eu fiz e vou passando somente no sentido. Viro, passo no sentido. Que aí ele fica tudo deitadinho, sem nenhuma marquinha, certo? Depois que a gente fez isto daqui, o que que a gente precisa fazer? A gente vai usar o algodãozinho cru. Ou você pode também estar utilizando um tecido que você tenha aí e goste dele. Que seja nessa cor, a cor que você quiser. Mas eu preferi o algodãozinho cru, por quê? Porque ele vai ficar atrás, né, do tampo do vaso. Então, eu vou pegar o algodão cru aqui. Tá aqui, gente, olha. Não passei agora, porque não precisou passar. Eu vou sobrepor ele aqui, vou chegar bem na beiradinha. E eu vou alfinetar ele inteirinho. Vou parar com vocês aqui, que eu vou alfinetar ele aqui, para depois explicar o que eu vou fazer. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A aula da Josi é demorada, porque eu gosto de mostrar tudo o que eu faço para as meninas que estão aprendendo aí, né? Que eu sei que tem muitas meninas novas aprendendo aí. E eu recebo muito e-mail, já falei para vocês, eu recebo muito zap perguntando alguma coisa que não entendeu. Então, se tiver ruim para vocês o modo que a Josi explica, pula para o próximo vídeo. Então, aqui, ó, eu alfinetei, ó, toda a volta com algodão cru por baixo, certo? E o que a Josi já fez? Vocês têm 2 opções, eu escolhi a primeira. Eu peguei a máquina de costura e fiz uma costura reta, bem na beiradinha, na volta inteira, para prender o forro do algodão cru junto com a nossa parte central do tampo. Agora, é só retirar o clips. Se você não tiver algodão, pode usar o clips. Eu prefiro, nessa hora, eu prefiro os alfinetes e recortar aqui, ó. Recorta rente. A segunda opção é passar o zigue-zague ou overlock, tá? Eu não vou passar o zigue-zague porque a minha outra máquina doméstica não tá aqui comigo, tá em Minas. Eu levei a minha máquina para lá para poder fazer algumas coisas lá também, levar para fazer minhas encomendas lá. Então eu vou recortar aqui junto com vocês, para vocês verem que fica bem certinho quando a gente já passa essa costurinha de segurança que a gente costuma dizer. Agora, gente, as próximas peças, a Josi não vai ensinar a fazer mais isso, que vocês já aprenderam com ela. É através desse método que eu expliquei para vocês, que vocês vão recortar e fazer o composê aqui, ou vamos dizer, tem 2 formas. Tem o composê, que você usa as cores que combinam com todas as faixas, ou fazer ela mista, igual eu fiz aqui, certo? Agora, é só a parte da explicação mesmo. Então, vocês já estão com o caderninho de vocês aí, né? Que eu já falei no começo da aula, para vocês pegarem o bloquinho de anotação, a caneta, né? Deus em primeiro lugar e bora pra aula, né? Isso que a Josi fala. Eu já passei essa peça, depois eu vou passar o avesso dela aqui, antes de passar o viés, né? Que vai vir um viés aqui. A gente vai fazer o que agora? Eu vou passar a medida para vocês da parte que encaixa no tampo. Então, anotem aí. A parte é um retângulo, tá? Ele tem 46 por 27.
eu dobrei ele aqui no meio aqui, ó, pra achar a parte do meio dele aqui, pra ficar certinho. E peguei a medida dele. Só que a gente tem que pegar maior, porque a gente tem que fazer esse trabalho aqui, né? Então, eu já vou trazer ele pra vocês. Ó, essa parte aqui, por enquanto, está acabada. Só falta a gente passar o ferro depois. Vamos reservar aqui e vamos passar pra próxima parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, a Josi pegou o retângulo dela de 46 por 27 e fez aquele trabalho aqui. Pegou o molde que tá lá, vai estar lá no canal, né, na página Artes e Dicas da Josi. Fez aqui o recortezinho. Se vocês não quiserem pegar lá o molde, eu já expliquei que é o tampo. Você só vai dobrar no meio, né, e vai tirar o molde. Então, aqui tem a manta R1 que vocês vão ter que costurar nela, do jeitinho que eu expliquei, da parte central, a parte comprida do tampo, e a metade dela aqui, gente. Então, eu cortei 23 centímetros de altura por 39 de comprimento, tá? Aí, o que a Josi fez? Tirou o molde e tá aqui essa partezinha aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com o forro do algodãozinho cru, eu vou fazer no forro do algodãozinho cru aqui com vocês, só explicando agora, tá? Que agora é com vocês, eu quero ver as peças bonitas aí. Vou sobrepor aqui no algodãozinho cru, vou alfinetar todinho, passar uma costurinha de segurança aqui na beiradinha, recortar e reservar. Eu vou fazer isso para poder mostrar para vocês. Próximo passo. O próximo passo já vem explicado. Já vem pronto e explicado. Tem um tapetinho, olha, é a mesma coisa. Só que esse tapetinho aqui, a gente vai medir. Eu vou falar a medida para vocês já já. Pera só um minutinho, tá passando muito carro aqui, gente. Gente, agora é a hora da gente fazer o encaixe. Então, para fazer o encaixe perfeito, eu vou dobrar ao meio, achar o meio aqui da peça maior e dobrar ao meio, achar o meio aqui. Então, eu tenho que colocar meio com meio aqui, ó. Já achei. Eu vou alfinetar aqui. Vou tirar o alfinete aqui de trás. Alfineto aqui. E o que é? É avesso com avesso, certo? Pra a gente ter uma segurança melhor, a gente vai fazer o quê? Vai lá na máquina e vai passar. Não precisa pegar daqui de baixo, não. Pega a costura e costura isso daqui, bem na beiradinha aqui, tá bom? Pra prender essa peça nessa, porque o acabamento vai ser com viés. O viés que eu utilizo, não tô fazendo propaganda, gente, eu gosto demais, ele é do Destaque. Eu tô usando nessa cor aqui, ó. Tanto você pode usar na cor preta, né, no risquinho preto ou azul marinho. Então, eu vou fazer essa costura e já vou começar a traçar o viés aqui. Aí, vou trazer ele para vocês verem como que a gente vai acabar essa peça, ok? E as outras peças, gente, vocês vão fazer do jeito que eu expliquei para vocês. Eu vou vir com elas prontas depois. Mas não tem segredo, principalmente o tapete não tem segredo, tá bom? Eu vou fazer uma retificação com vocês aqui, até desmanchei aqui, ó, que é onde vai encaixar no tampo. Depois que eu costurei, que eu vi que tava faltando isso daqui. Então, essa parte aqui que encaixa no tampo, vocês têm que passar o viés nela primeiro, para depois costurar ela na peça. Tá? Então, eu vou passar o viés nela primeiro. Aqui eu já desmanchei, ó, porque a hora que eu costurei que eu vi que tava faltando o viés. Então, tem que prestar atenção nisso daqui, tá bom? E depois eu já venho com o viés todo alfinetado para vocês verem como é que fica a peça. Gente, eu comecei a passar o viés. Então, na volta que é tipo oval, vocês vão fazer as viradinhas, igual eu tô fazendo aqui, tá vendo, ó? Sem problema algum. Agora, aqui tem um truque aqui, porque aqui, ó, é o cantinho quadradinho do canto mitrado.
Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu só pegar um alfinete aqui, que eu infelizmente tirei de perto de mim. Vou pegar dois até. A gente vai fazer assim, ó. Porque essa ideia eu vi na internet, tá? Então, a gente vem até aqui, ó. Acho que tá dando pra ver bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou pegar a ponta da caneta aqui. A gente vem até aqui. Levanta o viés aqui, gente. E a gente vai abrir, né? A gente vai fazer uma quina aqui, né? Um cantinho aqui, ó. Porque vai ficar o canto mitrado, certo? E a gente vai alfinetar isso daqui, ó. Ele vai ficar assim, gente, olha. Aí, antes da gente costurar tudo, a gente tem que costurar isso. A gente vem com a costura. Quando chegar aqui, para a costura aqui, tira da máquina e costura aqui, enviesada assim, ó. Tá? Porque é aqui que vai formar o nosso cantinho mitrado. Aí, a gente vem reto aqui novamente. Opa, desculpa, mexi com o pé da máquina sem querer. São algumas coisinhas que o pessoal que tá aprendendo não sabe, né? O nosso vídeo vai ficar um pouquinho maior, né? Longo aí, vai. Mas quem não gostar é só mudar de canal, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei aqui, levanto ele aqui, gente, olha. Vocês estão vendo aqui o quanto eu tô levantando aqui, olha. Só que essa pontinha aqui fica fininha e aqui fica maior, ó. Porque é o canto mitrado, ó. Eu pego o alfinete, alfineto aqui. Venho com a máquina de costura, costurando até aqui. Paro aqui, dou um retrocesso, paro aqui. Tiro da máquina, viro assim, gente, olha. E costuro. Passo uma costura assim, ó. Volto de novo na máquina e vou continuar fazendo a costura. Eu só vou mostrar pra vocês aqui que eu tô chegando no meu ponto de encontro. O viés tem que passar o ponto de encontro dele aqui, ó. Deixa eu pôr mais um aqui. Passou mais ou menos 2 dedos, pode cortar ele, tá? Aqui, ó. Já cortei. Eu vou passar isso daqui, fazer ali, cortar, trazer tudo cortadinho, desvirar a peça pra mostrar pra vocês. E depois que a gente fizer isso daqui, eu já venho também com o tapete pronto, que o tapete mede... Vamos ver aqui de novo, deixa eu esqueci que eu não fiz ele ainda, gente. Senão vai ficar uma hora, quase de 2 horas. Uma aula quase de 2 horas. O tapete, ele tem 70... Peraí. Ele mede 70 por 50. Então, lá no Telegram tem um nome de um grupo que chama-se Preciso de um Nome, por favor. Então, um beijo para as meninas. Liliane, Flávia Elmer, Lucileia, Marinice, Ana Mara, tá bom? Que as meninas que eu faço nomes e montagens lá no Telegram. Nomes de bordados, viu, gente? Quem tá me seguindo aí também tem máquina de bordar, procura esse grupo aqui. Pede solicitação e eu aceito vocês lá, tá? Ah, com foto. Que as pessoas que não têm foto eu não aceito, tá bom? Pessoal, eu já passei a volta inteira na costura e aqui, quando chega aqui, ó, a gente faz isso aqui, ó, dobra ele e costura. E corta o excesso que ficou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu cortei o excesso, você dobra assim e faz uma costura na diagonal, tá? Aí vai virar tudo ele agora. A gente vai começar a virar, ó. A gente começa a virando, que a gente vai começar a costurar pro lado direito. Aí aqui vai ficar certinha a costura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o quadradinho. A hora que eu vier, vocês vão ver que vai dar certinho aqui. Então, eu vou fazer o término do viés aqui pra vocês, tá bom? Gente, então, o tampo tá terminado aqui, ó.
Olha aqui o cantinho que eu falei pra vocês, acho que tá dando pra ver, né? Aqui, olha. Olha aqui o cantinho do viés aqui. Aqui ficou quadradinho. Olha as beiradinhas, ó. Tá vendo? Ficou excelente, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês que essa peça tá pronta. Olha. A parte do avesso prontinha. Dá pra ver? Acho que dá, né? Dá pra ver. E a parte do... que encaixa no vaso. Agora eu vou só demorar só um pouquinho, porque eu preciso fazer a parte do tapete, que é 70 por 50. Aí depois eu já venho com ela montada no vaso pra vocês verem, tá bom? Terminada todas as peças, agora a gente vai só mostrar o que a gente fez. Então, o que eu ensinei pra vocês na aula foi a capa do tampo, né? Como que vocês vão encaixar as faixas para poder trabalhar depois com os moldes que estão na página de artes e dicas da Josi lá no Facebook. Essa é a tampa do tampo do vaso, né? Aqui, ó, forradinho com o algodãozinho. Esse algodãozinho é o fino. Esse também eu coloquei o fino. Essa aqui é aquela parte que encaixa na parte de baixo do vaso sanitário. É o tapetinho. Que vocês vão fazer o mesmo processo da tampa, só que com as medidas que estão no molde. E por último, por fim, eu fiz o tapete, que tanto vocês podem colocar na frente da pia, né? Ou na saída do box do banheiro. Ele mede, nós conversamos aqui, né? Deixamos medido aqui, eu falei com vocês anteriormente, 70, né? Um retângulo de 70 por 50. E ele ficou, já depois de pronto, ele ficou com 53 centímetros de comprimento por 40, deixa eu ver, peraí, 43 centímetros, tá bom? O único detalhe desse é que eu coloquei aqui embaixo o tecido do algodão cru grosso, tá? Não coloquei do fino, porque ele é um tapete que vai ficar bem próximo da saída do box ou perto da pia do banheiro, tá bom? E um outro detalhe que eu fiz foi aqui na beiradinha, eu utilizei o quê? Antes de fazer o terminal dele com algodão cru, eu cortei ele, né, do jeitinho que a gente fez a tampa do banheiro, a tampa do tampo. Eu refilei todo ele, retirei as beiradinhas da sobra dos tecidos, que ele já vai estar costurado na manta R1 ou R2, que você vai escolher. Na manta R1, que ele já tá pronto, eu fiz só aqui os acabamentos nos 4 cantos do tapetinho. Se você quiser fazer quadradinho, também pode. Então, ficou o tapete, tanto do box, da saída do box, como da frente da pia, o tapetinho do vaso sanitário e a tampa do tampo da bacia, tá bom? Agora, gente, a aula tá terminada. Eu só vou filmar pra vocês no banheiro, como que ficou tudo bonito no banheiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espere pro próximo bloco aí, pra vocês verem como é que ficou bonito o banheiro da Josi. Olá, pessoal. Então, o resultado da nossa aula ficou assim, ó. A tampa, o tampo do vaso. Vou chegar a aproximar pra vocês verem aqui. Vou levantar ele aqui pra vocês verem, ó. Olha como que ficou o forro dele. Estão podendo ver aqui, ó. Aí, ó, a tampa aqui do algodãozinho não aparece, ó. Ele ficou assim a parte de dentro. E o tampo ficou assim. A beiradinha lá do cantinho do vaso. E aqui o meu box é muito próximo do vaso, é de frente com o meu vaso. Então ficou ali. Mas também, se eu quiser colocar, vou até puxar, perto da minha pia, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar um conjuntinho assim, ó. Eu posso deixar daquele jeito que tá lá
e colocar próximo da minha pia. E vai ficar assim, olha. Então, pra vocês verem, acho que dá, né? Ó. Mas eu prefiro colocar próximo do box lá, tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês gostem. Olha, que lindo que ficou o tapetinho. E não se esqueçam nunca, gente, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E até a próxima aula, se Deus quiser.